M. 16. O mundo ruindo aos pés de Marco Polo. Um ano antes, Marco Polo e Ana tinham ido para o Caribe. Comemorariam mais um ano de casamento. Raramente duas pessoas foram tão apaixonadas. Você é inesquecível, Marco Polo. Meu eterno namorado. E você é insubstituível, Ana. Era uma viagem de comemoração, mas também de descanso. Os dois trabalhavam muito. Ele, psiquiatra, pesquisador, professor universitário. Ela, psicóloga clínica, especialista em depressão. Para Marco Polo, seus pacientes não eram doentes, mas obras de arte que ele procurava entender. Observando Ana brincar com as ondas, refletiu sobre a complexidade da vida, pegou um papel e escreveu mais uma metáfora. A personalidade humana é como uma onda do mar e o tempo é como a praia. Cada onda tem uma silhueta, assim como cada personalidade tem suas características, umas discretas, outras borbulhantes, mas todas encenam sua peça no teatro do tempo e, cedo ou tarde, voltam tímida e misteriosamente para o mar da existência deixando poucos vestígios. Muitos amavam aplausos, premiações, colunas sociais, mas Marco Polo amava pensar os mistérios que cercam a vida. Venha curtir o mar. Convidou Ana subitamente, cheia de alegria. Estou indo, querida. Mas cuidado, as ondas estão fortes. Ana mergulhava como se estivesse rompendo a barreira do tempo e do estresse profissional. Insistiu de novo, venha, Marco Polo. Não deixe este momento passar. Imediatamente ele largou o papel e se deixou abraçar pelo mar. Mas no fundo queria o melhor de todos os abraços, o dela. Ana nadava tentando vencer a resistência das ondas. Marco Polo nadava atrás dela. Ambos sabiam que as coisas simples e anônimas nutrem mais a emoção. Momentos depois foram caminhar na praia. Fitando-o, ela disse com singeleza, não precisamos de muito para ser felizes. De que adianta cuidar dos outros se esquecemos de nós mesmos? A sede de aliviar a dor humana me consome. Mas preciso desacelerar, confessou Marco Polo. Sucesso profissional sem sucesso emocional não é sucesso, é autodestruição. Você tem cuidado de si? Fez ela a simples e vital pergunta. Marco Polo mergulhou na própria mente e foi honesto, não o suficiente. Estou com 47 anos, meus cabelos começam a branquear. Mas você, com seus 37 anos, ainda é uma menina. Aliás, eu lhe fiz bem, você está mais bonita do que quando a conheci. Eu é que lhe fiz bem. Disse Ana, topando a brincadeira. Consegui dar um pouco de equilíbrio a esse pesquisador maluco que sempre viveu fora da curva. Ainda vivo fora da curva, mas sem dúvida você me trouxe um pouco para o centro. Obrigado por existir. De repente duas mulheres muito bonitas passaram à sua frente. Ela sentiu que os olhos dele se desviaram discretamente na direção delas. Está olhando para outras mulheres, Marco Polo. Meus olhos são seus. E em seguida disse sorrindo, está com ciúme, Ana? Ciúme, esse velho fantasma que assombra homens e mulheres. Ele me toca, mas não me espanta mais. Aliás, li seus manuscritos sobre o ciúme. Interessada pelas minhas ideias? Sempre estive. Eu me lembro bem, quem ama tem ciúmes? Se considerarmos o ciúme uma busca de aproximação, sim. Mas o ciúme nutrido pelo medo da perda gera a necessidade de controle, que, por sua vez, torna-se um desvio doentio da necessidade de aproximação, produzindo a busca de uma atenção exagerada e insaciável.
E ela completou: gostei tanto que até decorei. Acho que você tem futuro como pesquisador e escritor. Depois de ter escrito 10 livros, talvez eu tenha aprendido alguma coisa, disse ele livre e leve. Marco Polo era editado em dezenas de países, mas nunca perdera a serenidade. Sabia que o vírus do orgulho abortava a criatividade. Depois disso, ele completou: o ciúme brando é inofensivo, torna-se um contraponto à indiferença. Quem é indiferente não ama, às vezes nem a si mesmo. Por outro lado, quem tem ciúme em excesso se autodestrói, perde a autoconfiança e acelera a perda. E vou defender uma nova tese na psicologia: quem tem ciúme na verdade não quer a atenção do outro, mas de si mesmo, pois se autoabandonou. Por isso, por mais que tenha a atenção do outro, sua sede é insaciável. Errou o alvo. Ela ficou mais uma vez admirada e orgulhosa do marido. Ele também comentou que o ciúme é outra maneira atroz de esgotar os recursos naturais do planeta emoção. Espere, isso não li, disse ela. Foi então que ele lhe contou que estava finalizando o desenvolvimento de um programa sobre gestão da emoção. Eram um casal inteligente com diálogos agradáveis e interessantes. E você, Marco Polo? Tem ciúme de mim? Você é mais bela que as mais belas garotas. Demagogo, disse Ana, dando-lhe um suave beliscão. Sinceramente, ao olhar para você, meus hormônios ficam à flor da pele. Como não ter ciúme de você? Mas eu o administro. Sabe por que meu ciúme por você também é calmo? Perguntou ela. Diga, querida. Porque sou linda, maravilhosa e inteligente e você é um privilegiado por viver comigo. Se me abandonar, quem vai perder será você. Disse Ana, alegre e autoconfiante. Estava distante da jovem que fora refém do passado, insegura, cuja mãe havia tirado a própria vida e cujo pai era um milionário autoritário, insensível, extremamente crítico. Tornara-se uma mulher livre. Após dizer essas palavras, saiu correndo pela praia. Espere aí, mocinha. De baixa autoestima você não vai morrer. Disse Marco Polo sorrindo e correndo atrás dela. Quando ele a estava quase alcançando, algo inesperado aconteceu. O coração de Ana começou a bater muito mais forte, ela ficou ofegante e teve uma vertigem. Perdeu os sentidos, caiu e bateu com a face na areia. Ana! Ana! O que aconteceu? Você está bem? Marco Polo ficou desesperado. Pensou que ela estivesse tendo um infarto ou uma crise convulsiva. Mas não houve espasmos musculares nem desvio do olhar ou da rima bucal. Logo ela despertou, mas estava desorientada. O que aconteceu? Onde estamos? Estamos aqui na praia, no Caribe. Corri atrás de você, mas de repente você caiu e desmaiou. Acho que é o excesso de trabalho. Ele limpou delicadamente cada grão de areia do rosto dela e a acariciou. Querida, você me assustou. E a beijou suavemente na testa e depois nos lábios, e a abraçou. Que abraço gostoso! Vou fazer isso outras vezes, brincou ela. Lembrei-me de quando estávamos nos conhecendo. Seu pai viu você nos braços de um estranho e gritou: quem é esse sujeito, Ana? É Marco Polo, você disse. Um aventureiro? O que ele faz? Quase o matei do coração quando disse que você era psiquiatra, Ana recordou. Não foi fácil vencer o tigre. Mas você ainda não venceu o Dr. Amadeus. Vendo-a mais relaxada, Marco Polo indagou: não sente mais nada? Estou apenas ofegante e com uma leve dor no peito. Ele a examinou com cuidado.
Seus lábios estavam azulados, refletindo a falta de oxigênio. Marco Polo era médico psiquiatra, não um especialista nessa área, mas não gostou do que viu. Vamos, querida. Talvez tenhamos que fazer alguns exames. Não preciso de exames. Preciso só relaxar. O almoço não me caiu bem. Curiosos os rodearam, alguns com a intenção de ajudá-los. Marco Polo agradeceu e, levando o braço direito dela sobre seu pescoço, foram caminhando até o hotel. Ana tomou um analgésico e um antitérmico e logo se restabeleceu. Fiquei tão feliz quando me disse que ainda era uma bela garota que tentei correr como uma. Estou fora de forma. Talvez tenha tido essa queda porque estava com ciúme de mim. Seu tolo. E completou com emoção: estou com saudades do nosso Lucas. Vou ligar para ele. Lucas, o único filho, estava com 16 anos. Era um jovem que tinha alto rendimento nas provas. Sonhava em estudar medicina em Harvard. Queria seguir os passos do pai, não por imposição, mas porque o admirava. No período em que estavam de férias no Caribe, Lucas estava na casa do avô, Dr. Amadeus, o que deixava Marco Polo intranquilo. O sogro sempre dizia: se há alguém que pode ensinar o Lucas a ser empreendedor, esse sou eu, seu avô. Vocês são intelectuais, duros, sonhadores. Lucas vivia como um rei na casa do Dr. Amadeus, sem controle. Não tinha horário para sair, para dormir, nem limite para gastar. O avô mentia dizendo que trazia o garoto na rédea curta. Onde será que Lucas está? Ele não atende. Lembre-se, Ana, que sempre dissemos para ele não ficar conectado o dia todo no celular. São 5 da tarde de sábado. O menino tem juízo. Deve estar no cinema com alguma garota. Ana deitou-se, relaxou e dormiu por 2 horas. Marco Polo, prevenido, já havia contatado um centro médico. Esperava ser chamado para o atendimento. Infelizmente, Ana acordou ofegante e com dor no peito outra vez. Foram rápido à consulta médica. Chegando ao centro médico, ela foi examinada por um clínico geral experiente, o Dr. Franklin. Depois de fazer perguntas e examiná-la, ele pediu um raio-x e um exame de sangue. Quando chegaram os resultados, o médico se mostrou muito preocupado. Ana, você está com broncopneumonia. Enfim, pneumonia bilateral. A falta de ar e dor torácica difusa decorrem dessa pneumonia. É grave, doutor? Perguntou, ansiosa. É tratável. Você é forte, interveio Marco Polo. O ideal seria saber o tipo de agente causador, se vírus ou bactéria. E, se for bactéria, qual seria o antibiótico mais eficiente? Mas vou lhe prescrever um bom antibiótico de amplo espectro e observar sua evolução. Ana colocou sua mão direita sobre a esquerda de Marco Polo e lamentou: estraguei nossas férias, querido. De modo algum. À noite Lucas ligou. Filho, que saudade. Onde esteve? Fui ao cinema com uma garota que conheci esses dias. E você, mamãe? Peguei uma pneumonia. Mas logo vou ficar boa. E conversaram por longos minutos. Depois disso o pai dela, Dr. Amadeus, pegou o telefone. Está doente, Ana? Como assim? Uma pneumonia, papai. Mas estou medicada. Marco Polo está lhe dando atenção? Como sempre, papai. Não sei, não. Quer que envie um avião para pegá-la? Não é necessário. 3 dias depois, Ana continuava febril e com falta de ar ao mínimo esforço.
As imagens do raio-x pioraram em vez de melhorar. Deve ser uma bactéria resistente. Recomendo que você procure um centro médico maior e faça mais uns exames, recomendou o Dr. Franklin. Precisamos partir, querida, disse ele, franzindo a testa e pegando suavemente suas mãos. A pneumonia não cedeu. É melhor tratarmos no hospital onde trabalhamos. Estou preocupada, querido, mas vai dar tudo certo, disse ela com brandura. Venceremos essa bactéria, assegurou ele. Pegaram o primeiro voo para Los Angeles, a cidade onde moravam. Marco Polo estava preocupado com as superbactérias resistentes a antibióticos. Mas não comentou nada. Ana viajou de máscara. Tomou todos os cuidados para não contaminar os passageiros e para não se contaminar com outros agentes. Fatigada, adormeceu. Ela acordou quando o avião aterrissou. Uma cadeira de rodas a esperava. Havia um funcionário do aeroporto à disposição deles para facilitar a sua saída. Era triste a cena. Foram diretamente ao hospital. Marco Polo havia acionado uma equipe dirigida pelo Dr. Mateus, um amigo pneumologista. Revelando ternura, Ana foi transportada numa cadeira de rodas pelos longos corredores. Como trabalhava no hospital e também fazia trabalho social na ala infantil, foi reconhecida por todos assim que chegou no saguão. Ana. O que aconteceu? Indagou uma enfermeira preocupada com sua debilidade. Uma pneumonia me derrubou. Mas vai dar tudo certo. Olá, Ana. Desejo melhoras para a mãe das crianças abandonadas, disse uma médica abanando as mãos. Ana. Ana. Gritaram 3 crianças de 5, 6 e 7 anos de uma casa de acolhimento a que ela dava assistência gratuita. Correram até ela e a beijaram. Jorge, Rafael, Léo. Que bom ver vocês, disse ela recordando os nomes. Ficou tão emocionada que começou a ter falta de ar. Ana, precisamos ir, disse o médico, preocupado. Os meninos pareciam tristes. Ana lacrimejou e, ofegante, os deixou. Feitos os exames, o Dr. Mateus e sua equipe entreolharam-se preocupados. Olhe, Marco Polo, os exames mostram que ela tem uma pneumonia difusa e severa em ambos os pulmões. Comparando as imagens feitas no Caribe com as de agora, a pneumonia está em franca progressão. Entraram com outros antibióticos. O ideal seria fazer um exame da secreção pulmonar, mas você, Ana, não consegue escarrar. Se as imagens não melhorarem nos próximos 3 dias, faremos uma broncoscopia para retirar um pequeno fragmento para análise. Está certo, doutor, vamos fazer o necessário, comentou ela, preocupada, mas não desesperada. Cuide bem dela, Mateus. O pneumologista abriu um sorriso e observou: em nossa roda de amigos sempre comentamos que vocês são um casal invejável. Nesse exato momento Ana teve uma crise de falta de ar. O Dr. Mateus colocou-lhe rapidamente uma máscara de oxigênio para aliviá-la. Em seguida apareceram 3 amigas com buquês de flores, Júlia, Beatrice e Hilary. Uma delas segurava um cartaz que dizia, a amiga mais querida do mundo. Ana tirou a máscara e abriu um sorriso. Ela e Marco Polo irradiavam sociabilidade. Lideravam um projeto em mais de 20 orfanatos que ensinava crianças e adolescentes a desenvolverem habilidades socioemocionais. Amiga, amamos você. As crianças dos orfanatos estão sentindo sua falta. Como elas estão? Vamos às lágrimas ao ver o progresso delas.
As crianças estão se tornando resilientes e aprendendo a pensar antes de reagir. Muitos trabalham por um salário, outros por seus sonhos. Obrigada, comentou ela com sensibilidade. Sinto muito, mas agora vocês precisam ir, interveio o Dr. Mateus. Ana precisa descansar. De repente ela teve outra crise de falta de ar. Essa foi mais intensa. O Dr. Mateus teve de socorrê-la rapidamente. As amigas saíram chorando ao ver sua angústia respiratória. Minutos depois, Ana começou a tomar outro coquetel de antibióticos. Passados 3 dias, era de esperar alguma melhora. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Não desista, meu amor, disse o pesquisador que estudava o funcionamento da mente humana. Não tenho medo de morrer, tenho medo de perder você e o Lucas, disse ela, emocionada. Comovido, Marco Polo tinha a voz embargada. Esqueça-nos, querida. Por enquanto, concentre-se em sua saúde. 10 minutos depois o Dr. Mateus entrou no quarto para fazer sua visita diária. Sem meias palavras, foi transparente. Compare os raios-x e as tomografias dos dias anteriores com as de hoje de manhã. Sua pneumonia é resistente, Ana. No meio da notícia ruim, Ana recebeu uma ligação. Era seu filho. Posso atender, Dr. Mateus? É meu filho, Lucas. Claro, mas procure não se emocionar muito. Filho, que bom ouvir sua voz. Como estão as férias? Indagou com voz frágil e lenta. O vovô me deixa fazer muitas coisas divertidas. E você? Por que está falando com dificuldade? Ainda não acertamos o antibiótico. Mas logo daremos um chega para lá. Nessa pneumonia. Você não está bem. Tentarei pegar um voo ainda hoje. Quero ficar ao seu lado. Não adianta. Curta suas férias. Em poucos dias elas terminam. Mas, mamãe, você mal consegue falar. De repente, o pai de Ana, Dr. Amadeus, percebendo que a evolução da doença da filha não estava sendo satisfatória, num rompante de raiva tomou o telefone das mãos do neto e, destituído de preparo emocional, falou para a filha: saia daí imediatamente, Ana. Vá para um hospital melhor. E mande a conta para mim. Era o que seu pai sabia fazer, pagar contas. Tinha um medo terrível de doenças, nunca frequentava hospitais e raramente ia a velórios. Estou sendo bem atendida, papai. Marco Polo percebeu que Ana ficou mais tensa e ofegante ao falar com o pai. Retirou o fone dela e procurou diminuir a carga tensional. Mas, por mais que fosse um psiquiatra experiente, o Dr. Amadeus era intratável. Bom dia, Dr. Amadeus. Bom dia, coisa nenhuma. Você está matando minha filha. Disse, vomitando as rejeições históricas contra o amigo dos psicóticos. Marco Polo tentou se conter. Ao lado do avô, Lucas o confrontou. Não fale assim com meu pai. Marco Polo ouviu as palavras do filho, mas afirmou para seu arrogante sogro: ela está tendo o melhor atendimento. Médicos amigos meus, que são professores universitários, a estão assistindo. Professores universitários como você? Vocês não têm competência para atuar na iniciativa privada e ficam encastelados dentro das universidades. Leve minha filha agora para o melhor centro médico particular, ordenou o homem cujo Deus era o dinheiro. Ela está num centro de excelência. Tenho de desligar. Obrigado pela sua preocupação. Retrucou Marco Polo. Ele tentou preservar a tranquilidade de Ana.
Depois de se despedir de Lucas, desligou. Lucas criticou o avô: meu pai é excelente médico e faz a mamãe muito feliz. A ingenuidade é uma benção, Lucas. O que você quer dizer com isso? Meu pai é um pensador respeitável. Pensadores morrem de fome e, às vezes, matam os outros de fome também. E silence suas lágrimas. Homens não choram. Quem chora, então? Os computadores? Cale-se. Respeite os mais velhos, seu insubordinado. E, após repreender Lucas, saiu de cena. Sequer procurou consolá-lo em relação à doença da mãe. O garoto foi para o quarto e começou a derramar suas lágrimas às escondidas. Depois pegou um travesseiro e o colocou sobre o rosto. Não tinha consciência, mas estava perdendo quem mais amava. 17. Um menino alegre que viveu há 2000 anos. Menino de 5 anos observava deslumbrado algumas borboletas que passavam por ele e começou a correr atrás delas. Corria de um lado para outro como se quisesse bailar no ar. Com os braços abertos, reproduzia os movimentos dos insetos. Seus pais e 2 líderes religiosos, Josefus e Benjamim, que estavam de visita, observavam-no atentamente. Eufórico, o menino gritava sem parar: voa, borboleta linda! Voa! E dava risadas. Acompanhava a trajetória de uma borboleta, depois de outra e ainda outra. Tinha uma energia descomunal. Josefus, um dos visitantes, ficou impressionado e falou para seus pais: raramente vi um menino tão alegre. De onde vem tamanha felicidade? Vocês não são ricos, a casa não tem grande conforto, lutam todos os dias para sobreviver, mas esse menino sorri como se fosse o mais rico do mundo, indagou Benjamim, o outro visitante. Meu filho é especial, disse a mãe. Todas as crianças são especiais, comentou Benjamim. Mas esse menino faz de pequenas coisas um espetáculo aos seus olhos, concordou o pai. Interessante, disse Benjamim, desconfiado. Mas quem o ensina a admirar a natureza? José ou você, Maria? É da natureza dele. Ensinamos um pouco, mas parece que ele tem sede de viver. Quer explorar tudo, conhecer tudo, brincar com tudo. E todas as noites me pede para lhe contar histórias. Só depois fecha os olhos. É seguro? Parece não ter medo de nada. Veja, ele está querendo montar numa ovelha. Disse a mãe. Cuidado, meu filho. E continuou, ele brinca com cães brávios e eles se acalmam. José deu um toque em Maria para ela não revelar tudo. Era melhor preservar o filho. Mas como ele pode fazer isso? Perguntou Josefus coçando sua longa barba. Eis que nesse momento passava um cavaleiro trotando rapidamente. O menino foi ao encontro dele. Cuidado! Disse Benjamim, com medo de que fosse pisoteado. Filho! Gritou a mãe, desesperada mais uma vez. Mas o animal interrompeu sua marcha e se aproximou lentamente do menino abaixando a cabeça, como se lhe fizesse reverência. Para espanto de todos, ele a coçou. Que incrível! Disse Benjamim, um fariseu importante, ao observar a cena. Vocês não devem ser irresponsáveis deixando-o solto, advertiu o outro líder religioso. Mas é impossível contê-lo, afirmou a mãe. De repente o menino bradou: vem, papai, vem, mamãe, vamos brincar com o cavalo. Agora não, Jesus, disse o pai. Venha, vamos para casa. Então ele parou e obedeceu. O cavaleiro, impressionado com a habilidade do menino, partiu olhando para trás.
Ele chora muito. Só em situações extremas. Contou o pai. Mas logo ele se refaz e reassume seu sorriso. Sou carpinteiro, senhores, e meu filho é forte como as mais resistentes madeiras. Correndo na direção dos pais, o menino não viu uma pedra, tropeçou, caiu e bateu com o rosto nos pedregulhos do solo. Maria correu ao seu encontro, foi a primeira a socorrê-lo. Logo depois, José e os dois líderes chegaram. Meu filho, você se machucou? Sua face direita sangrava. Por instantes ele chorou, mas logo se refez e, como Maria havia comentado, abriu um sorriso. Já estou bem. Mas que menino é este? Devia estar gemendo de dor, afirmou Benjamin. Os líderes religiosos se entreolharam e ficaram intrigados com a recuperação do garoto. Sua capacidade de lidar com a dor era incomum. Ativo, mas obediente, sensível, mas forte. Vamos cuidar desse machucado. Não está doendo. Vamos brincar. Para ele, parece que a vida é uma eterna brincadeira. Disse o pai, fascinado com tanta energia. José pegou a mão direita de Jesus e os três começaram a se despedir. Todavia, mais um episódio misterioso ocorreu. O menino ouviu o balido de uma ovelha com um filhote, que deu um gemido sofrível que só ele percebeu. O carneirinho está doente. O quê? Que carneirinho? Perguntou o pai. O menino se soltou do pai, deu alguns passos e apontou, aquele. Mas, como o animal estava distante, saiu correndo atrás dele. Jesus! Jesus! Venha aqui! Mamãe, o filhote está com dor. Afirmou. Vamos! E, intrigados, o acompanharam. Quando o menino se aproximou, a mãe do filhote ameaçou-lhe dar uma cabeçada. Cuidado, filho! Gritou a mãe. Mas imediatamente ela se acalmou. Outra vez se surpreenderam. Constrangida, a mãe reafirmou, já lhes disse, os animais o amam. Quebrando o clima de tensão, o pai interveio, meu filho, o carneirinho está ótimo. Ele está andando. Mas ele não está mamando, afirmou a criança. De repente, Josefus, que entendia de criação de ovelhas, olhando para o úbere da mãe, viu que ele estava cheio, pingando. Esperem, o menino tem razão. O filhote não está mamando. Foi rejeitado pela mãe. Realmente está fraco, cambaleante. Se não derem leite a ele, vai morrer. Todos se entreolharam admirados. Em seguida, para espanto geral, o menino se aproximou da ovelha-mãe, acariciou sua cabeça e depois abraçou o cordeirinho. Com muito esforço, segurou-o em seus braços e o levou até o úbere da ovelha. De repente, o filhote que tinha sido rejeitado começou a sugar o néctar da mãe. É incrível, nunca vi um comportamento desses. Uma mãe que rejeita um filhote raramente o aceita de volta, comentou Josefus. Em seguida se despediram. E, sem que os pais pedissem, o menino deu um abraço nos líderes. Assim, cada um seguiu seu caminho, olhando para trás, algo que sempre ocorria com os passantes que encontravam Jesus. A cada passo, uma pergunta: que menino é esse? O que será desse menino quando crescer? De repente Sofia acordou. Sentou-se na cama e sorriu. Percebeu que mais uma vez viajara em seus sonhos. Pensou em Marco Polo. Precisava contar para ele. No entanto, era uma experiência difícil de ser traduzida em palavras. E seu sono agradeceu. Ela voltou a dormir e teve uma noite restauradora. 18. O estranho homem de marketing de Jesus.
Homem que parecia louco, vestido como um maltrapilho, bradava com uma voz vibrante e eloquente sobre a grande revolução social que começaria de dentro para fora. Proclamava que um líder se aproximava e mudaria o status quo das relações humanas. Seria o protagonista de um governo justo e generoso. Parecia delirar. E, sem papas na língua, colocando a própria cabeça a prêmio, apontava as mazelas dos transeuntes e a corrupção dos líderes de seu tempo. Fustigando-os com vara curta, dizia: raça de víboras, quem os induziu a fugir da ira que está por vir? Nunca se viu alguém com tanta coragem numa época de perseguições políticas. Era recomendável a discrição, mas ele era incapaz de ficar calado. Queria de todas as formas penetrar nas entranhas da mente das pessoas e dissecar os tumores escondidos debaixo de sua pele, incluindo a arrogância e as exclusões. Seu nome era simples, João, mas seus objetivos eram complexos. Eu sou uma voz que prepara o caminho do meu líder, o Senhor do mundo. Ele é tão poderoso e magistral que não sou digno sequer de me curvar perante ele. As pessoas desenhavam em seu psiquismo um super-herói inimaginável, um líder jamais visto, acompanhado de uma escolta triunfal, transportado numa carruagem coberta de ouro. Sua beleza deixaria em êxtase os olhos abatidos pela fome, numa época em que o Império Romano espoliava os celeiros de Israel. Mas nada de o homem aparecer. À noite João procurava repousar sua voz desgastada pelos brados, mas seus discípulos e agregados o importunavam. Questionando-o, diziam: por que o Messias demora tanto? Acalmem-se, todos vocês. Cedo ou tarde ele vai aparecer. Mas que características ele tem para o reconhecermos? Perguntou um fariseu, um líder que se unira ao bando dos reacionários. João engolia em seco, mas não perdia a segurança. Quando o virem, ele será inconfundível. Seus gestos, reações e palavras proclamam sua identidade. Seu poder é incomensurável e sua eloquência é arrebatadora. Mas como você sabe disso, se não o conhece? A pergunta fatal foi elaborada por um escriba, um professor das Sagradas Escrituras que também fora cativado por João. O mais importante e estranho especialista em marketing pessoal de que já se teve notícia respirou e sorriu. Sua emoção estava à flor da pele. Eu sei porque sei, disse convicto. Ele inaugurou uma tese que ultrapassaria a de Sócrates, feita 3 séculos antes: sei que nada sei. Mas como é possível anunciar um desconhecido com tanta segurança? Questionou um líder político local. Basta. Quando ele vier, nos surpreenderá. Disse João, tentando acabar com aquele mar de dúvidas. Mas, João, muitos o odeiam por você apontar seus crimes. Herodes cogita metê-lo no cárcere. Muitos fariseus têm insônia por causa das suas acusações. Falar do seu nome causa-lhes tremores. Se o Messias não aparecer para lhe garantir a proteção, cedo ou tarde a sua cabeça pode rolar. Comentou um discípulo, preocupado com seu estranho mestre. Acaso tenho eu medo da morte? Não chafurdem na lama do conformismo. Este mundo precisa ser virado de cabeça para baixo, disse ele, virando a cabeça não para baixo, mas para o lado, procurando repousar ao relento. Muitos que seguiam os ensinamentos de João não dormiam, comiam nem se vestiam como ele. De dia ficavam na margem do rio Jordão e à noite iam para suas casas ou para hospedarias. Logo pela manhã, João repetia o mesmo ritual. O incansável mestre de cerimônias anunciava o líder de seus sonhos, o autor de uma nova era.
Se Einstein entrasse por uma janela do tempo e o aconselhasse, certamente o desanimaria. Ouviria dele: é mais fácil desintegrar o átomo do que se desfazer dos preconceitos. Se Martin Luther King também pudesse viajar no tempo para orientar seu ânimo, não seria diferente. Talvez dissesse: Abraham Lincoln libertou os escravos na Constituição, e eu, 100 anos depois, estou lutando para desfazer os paradigmas sociais, resgatando os direitos civis dos negros, mostrando que brancos e negros são iguais na essência. Somos todos uma só família. Naquele tempo, como em todas as eras, as pessoas não se interiorizavam, não se autocriticavam nem mapeavam as próprias falhas. De múltiplas formas, João proclamava que elas, sobretudo os líderes, tinham 3 necessidades doentias que infectavam suas mentes: a necessidade de controlar os outros, a de ser o centro das atenções sociais e a de poder. Que missão dantesca é remover o lixo do psiquismo humano. Ele mudará o coração humano, afirmava com segurança. Mas o ser humano é imutável, diziam outros com a mesma segurança. Como devemos estar preparados para esperá-lo? Perguntavam ainda outros, mais sensíveis. Mas a resposta era bombástica, tanto real quanto metafórica: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E, quem tiver alimentos, faça-o da mesma maneira. O mesmo sentimento do Magnificat de Maria estava nas entranhas desse personagem inusitado. Mas as semanas se passaram e nada de o Messias aparecer. A impaciência ia aumentando. Cada dia era sentido como um mês. Cada mês, como um ano. Quando tudo parecia uma miragem no deserto, eis que inesperadamente apareceu um sujeito totalmente diferente das descrições grandiloquentes feitas por João. Não havia carruagens, escoltas nem glamour social. Mas João o pressentiu. Silêncio! Disse o homem que sempre fora agitado. Os olhares se cruzaram. O coração disparou e os seus pulmões aceleraram. O momento solene finalmente se aproximava. Todos queriam ver o que João via, mas ninguém enxergava. Onde está o imponente Messias? Onde está o príncipe do tempo? Cadê o libertador? Seus íntimos se perguntavam. Céu claro, sol escaldante, suor no rosto. João não tardou a apontá-lo. Eis o homem que se apaixonou pela humanidade, eis o homem que se sacrificara por ela, tal qual um cordeiro imolado num altar. Eis o advogado que nos defendera de nossas loucuras. Todos, eufóricos, se esforçavam para identificá-lo, mas ele se perdia na multidão. Abram seus olhos e vejam o mais solene dos enviados. Não tinha beleza superlativa nem dotes físicos notáveis. Tocando os ombros dos que estavam à sua frente, pedia delicadamente passagem. Ninguém o notou, a não ser João, seu anunciador, o homem que fazia seu marketing pessoal, que aplainava os acidentes geográficos da mente humana. Ao identificá-lo, o ilustre mestre de cerimônias parecia um menino que encontrara o pai no final da tarde, depois da lida no campo. Eis o líder dos líderes, o príncipe dos meus sonhos. Mas cadê o homem? Indagavam os miseráveis, políticos, fariseus e letrados escribas. A decepção não poderia ser maior. Não é possível que seja ele. Seria capaz de libertar Israel das garras de Tibério César e dos pesados impostos pagos a Roma. Queriam um libertador político, mas Jesus era o libertador dos cárceres psíquicos. Como o filme que frequentemente frustra o leitor de uma obra que já havia filmado em sua mente, o personagem de João não correspondia às expectativas de seu imaginário.
As mãos feridas por empunhar martelos, as cicatrizes das faces expostas aos raios solares por horas a fio eram chocantes. Mas, se lhe faltavam as características exteriores, transbordava ousadia e lucidez. Ele olhou para João, mas não se identificou. Não falou seu endereço, sua origem, seu projeto de vida, nada. Transpirando silêncio pelos poros, Jesus apenas começou a se curvar diante de João para viver a inquietante metáfora psicossocial do batismo. Tocaria as águas e sairia delas proclamado um novo homem, capaz de domesticar os fantasmas que aterrorizam a mente humana, das fobias ao ciúme, do egocentrismo ao sentimento de vingança. Perplexo, o mestre de cerimônias disse: curva-se a mim. Eu, que sou indigno de desatar-lhe as correias das sandálias. Eu é que devo me curvar diante de você. Ao ouvir essa reverência, um escriba entrou em estado de choque. Como pode um homem tão ousado, que colocava diariamente sua cabeça a prêmio, agir de forma tão humilde diante desse homem tão simples? Incompreensível. Confirmou outro letrado. De agora em diante, esse homem subiria no palco e abalaria os preconceitos dos espectadores. Como fora dito a sua mãe quando ele ainda era bebê, aquele homem dissecaria pensamentos ocultos. Sala do debate. Marco Polo discorreu na mesa redonda sobre a história de João ponto por ponto, seu modus operandi, seu projeto de vida, sua atuação como mestre de cerimônias, conforme a descrição do Dr. Lucas. Falou em detalhes sobre o encontro entre o anunciador e o anunciado. Interpretou não apenas os textos claramente expostos, mas também deduziu fenômenos e induziu ideias que estavam nas entrelinhas. Foi como assistir a um filme dirigido por um hábil diretor atento aos detalhes imperceptíveis ao primeiro olhar. Alguns poucos e raros filmes fazem justiça ao livro em que foram baseados. Os espectadores da mesa redonda ficaram maravilhados. Depois de toda essa abordagem, Marco Polo faria sua análise crítica. Por incrível que pareça, Jesus não disse que João estava exagerando em sua humildade ao falar que se achava indigno de tirar suas sandálias. Suas simples palavras revelam sua dramática superioridade: cumpramos as Escrituras. Michael ficou intrigado com a exposição. Numa crise de ansiedade, bateu na mesa, indignado, quase fora de si. Em seguida assustou não apenas os membros da mesa, mas também a atenta plateia que os ouvia. Esta mesa redonda é perturbadora, Marco Polo. O que foi? Indagou Sofia, preocupada. Sofia. A história desse homem deixa qualquer intelectual maluco. Por quê? Disse Thomas. Como assim por quê? Por acaso vocês cristãos creem sem consciência crítica? Falou rispidamente, como Marco Polo tem exposto, os disparates que acompanham a história de Jesus são no mínimo bombásticos. Sejam honestos ao responder. Depois de uma pausa para respirar, começou sua bateria de perguntas. Ele foi anunciado como rei. Sim, afirmou o Dr. Alberto. Mas esse anúncio saiu nas primeiras páginas da corte como o filho dos príncipes. Indagou outra vez Michael. Não. Foi anunciado ocultamente por um estranho que apareceu no quarto de Maria, comentou Sofia. Foi concebido com a participação de homem? Indagou Michael. Segundo o Dr. Lucas, não, apontou o Dr. Thomas. Teve um nascimento digno? Não, disse o Dr. Alberto. Nasceu num estábulo. Foi protegido na infância? Não. Fugiu para o Egito, rebateu Sofia. Só esses pontos já enlouquecem qualquer pensador. E,
depois de outra pausa para pensar, continuou. A educadora encarregada de cuidar do filho do Todo-Poderoso tinha status nobre? Não. Era uma adolescente pobre de uma região miserável, comentou o Dr. Alberto. Ela e o menino correram risco de vida. Provavelmente muitos, afirmou Sofia. Em meio ao turbilhão de riscos, ela tinha autoimagem fragmentada. Não. Vimos que tinha altíssima autoestima. Disse o Dr. Thomas. Maria vivia na era do analfabetismo? Sim, apesar de a cultura grega ter sido difundida por Alexandre, o Grande. Com quem aprendeu a ler? Não sabemos. Afirmou o Dr. Alberto. Mistérios e mais mistérios. Tudo aqui é um mar de segredos. Afirmou Michael. Marco Polo admirava a capacidade de síntese do amigo. E tem mais, contestou o neurocientista. Quando Jesus, o filho do suposto autor da existência, resolveu abrir a boca ao mundo, usou uma equipe de marketing formada por um só homem. E, pior ainda, um homem que comia, se vestia e falava como um extraterrestre. Muitos deram risadas na plateia, mas estavam pensativos. Ele tinha razão. O caso não é de rir. É de chorar. E, além disso, ele foi o primeiro profissional de marketing que propagandeou um homem sem conhecê-lo. E, para piorar mais uma vez, ao invés de ser polido, discreto, esse marqueteiro descia a lenha nas lideranças da época. São inumeráveis os paradoxos, afirmou o Dr. Thomas. Diante disso, Michael se levantou, fitou seu amigo psiquiatra e companheiro de ciência e concluiu, ansioso: a história de Jesus está perturbando minha racionalidade, Marco Polo. Sente-se, Michael. Solicitou Marco Polo com calma. Você está tenso. Tenso. Minha mente está um caldeirão em ebulição. Depois advertiu, Marco Polo, você é um notável psiquiatra. Vamos cair fora desta mesa redonda, senão vamos ter um surto psicótico. Muitos na plateia deram novas risadas pela maneira como Michael fez sua abordagem, inclusive o Dr. Thomas e o Dr. Alberto. Mas ele estava falando sério. Isso não é engraçado, senhores Thomas e Alberto. Talvez os senhores já tenham enlouquecido e não sabem disso, afirmou Michael. As pessoas riram mais ainda, mas ao mesmo tempo mergulharam nas águas da reflexão. Esses paradoxos são maravilhosos. Um prato cheio para quem gosta de pensar, mas nem a ciência nem as religiões se debruçam e se deslumbram diante deles, concluiu Sofia com a maior seriedade. De repente, um senhor de cabelos grisalhos, que era um físico da Universidade de Oxford, comentou: eu não sou religioso, mas estou tão perplexo quanto o Dr. Michael. A Europa trata a mente mais famosa da história com superficialidade. Estamos perdendo a capacidade de questionamento. Então Marco Polo respirou fundo e fez um comentário seríssimo. Michael, meu amigo de ciência, o que me deixa perturbadíssimo é que todos esses paradoxos que estamos analisando e que você sintetizou gritam mais uma vez que Jesus não poderia ser um personagem inventado. Como assim, Marco Polo? Indagou Michael, confuso. Pense comigo. Você usaria João como seu homem de marketing para se candidatar à chefia do departamento da universidade? Claro que não, Marco Polo. Ninguém em sã consciência usaria um homem como ele. Ele me faria perder muitos votos. Aliás, o resultado da eleição pode sair ainda esta noite. Estou confiante em que serei o vencedor. Alguns na plateia aplaudiram. Gostavam de seu modo despojado e irreverente. Ele levantou as mãos, agradecendo.
Mas, continuando, ao que tudo indica, João de fato queria aplanar o relevo da mente dos seres humanos, doesse a quem doesse. Mesmo que o resultado fosse um anti-marketing. Tem razão, reconheceu Marco Polo. Que escritor teria a habilidade de construir um personagem com esses fenômenos sociais? Aliás, a história de Jesus não perturbou apenas nós, mas também os seus escritores, inclusive o Dr. Lucas. Seus textos mostram um homem atônito com o personagem que descrevia. Ele tinha tantas coisas para escrever, mas procurava ser constantemente sintético. E, além disso, sua escrita tinha problemas de pontuação às vezes, sem pausas para respirar, de tão fascinado que estava. O menino que estamos estudando é muito diferente da criança pacata do Natal. Tudo nele foge ao previsível, acrescentou Sofia. Quando nossos alunos se formam nas universidades, embora estejam despreparados para a vida, seus pais fazem festas solenes, como se fossem heróis. Mas Jesus teve zero privilégios sociais do nascimento à morte, concluiu Marco Polo. Que loucura! Isso não foi cruel, afirmou Michael. De repente, Sofia chegou a uma conclusão bombástica. Talvez as regalias lhe tenham sido tiradas para que sua luz brilhasse de dentro para fora. Marco Polo colocou as mãos na cabeça, incomodado. Você está defendendo a tese de que o suposto autor da existência controlou o tempo e o espaço para que seu enviado nascesse sem regalias sociais? Está dizendo que o objetivo de todos esses paradoxos era que ele revelasse sem qualquer maquiagem sua notoriedade psicológica. A conclusão de Sofia faz todo sentido, afirmou o Dr. Alberto. Mas esse pai atirou o filho na cova dos leões, afirmou Michael. Diante disso, Marco Polo comentou inteligentemente, mas esse Deus dos cristãos estaria disposto a correr tanto risco? Como assim? Indagou Sofia, intrigada. Retire o nome, o poder, o status e os bens materiais dos reis ao longo da história e observe se eles seriam capazes de brilhar no anonimato, por si mesmos. Muitos eram tão incompetentes que não passariam de vassalos, afirmou Michael. Nem bajuladores sobrariam. Mesmo alguns presidentes eleitos democraticamente, se lhes tirarmos o poder, o status, o populismo e os testarmos nos solos do anonimato, seriam incapazes de administrar um botequim, um pub, uma microempresa, afirmou Marco Polo. E, já que tudo foi tirado do personagem mais famoso da história, também tiraremos todo o nosso pudor em investigá-lo, concluiu Michael solenemente. Correto. A partir de agora, analisaremos sua inteligência sem preconceitos nem dogmas, sobre o que sobrar, doa a quem doer. Poderemos nos decepcionar muitíssimo, comentou Marco Polo. Ou admira-lo muitíssimo, ponderou o intelectual do Vaticano. Eu pago para ver, arrematou Michael. Espere, Michael. Você vai ter um surto psicótico, provocou o Dr. Thomas, tal como ele havia feito antes. Estou gerindo melhor minha emoção, disse o outro, saindo pela tangente. Nesse exato momento, o telefone de Michael começou a vibrar. Ninguém olhava o celular enquanto debatiam, mas havia uma mensagem urgente. Desculpem-me por olhar a mensagem, mas é urgente. À medida que lia, ia parecendo mais abalado. A mensagem dizia: cuidado com esse debate. Em qualquer uma dessas noites sua família poderá ser sequestrada. Ele passou o telefone para Marco Polo ler lá. Este ficou muito preocupado. Michael comentou a mensagem com todos, que também se abalaram. Mas se refez e comentou: só pode ser brincadeira de mau gosto. É raro haver sequestro de civis em Jerusalém.
Será que alguém está tentando nos impedir de participar destes debates? Indagou Sofia. Muitos estão assistindo pela internet. E há sempre alguns malucos no mundo virtual. Ameaças estéreis, afirmou o neurocientista. Fique à vontade, Michael. Se quiser desistir da mesa redonda, nós entenderemos. Como? Eu oriento mestrandos e doutorandos, mas há tão poucas teses interessantes e inovadoras na atualidade. Mesmo quando eu penso em desistir destes debates, sei que eles se tornaram meu maior desafio intelectual. Sofia lembrou-se dos riscos que ela e Marco Polo correram, mas tentou se motivar. Depois de tudo o que vimos, estudar a mente de Jesus tornou-se uma grande missão. Embora tenhamos encontrado pedras no caminho. Confesso que nunca fiquei tão apreensivo e, ao mesmo tempo, tão interessado em descortinar a personalidade do homem que eu sigo. Afirmou o Dr. Thomas. A plateia estava lotada. Havia até algumas pessoas sentadas no chão. Todas elas se levantaram em peso e aplaudiram a ousadia e a honestidade dos debatedores. Em mais de 80 países onde esse debate estava sendo assistido ao vivo, inclusive de madrugada, incontáveis pessoas também aplaudiram. Todos queriam embarcar nessa fascinante viagem cheia de rotas imprevisíveis e surpreendentes.